Quero continuar o que nós estamos falando aqui durante essas semanas. Eu e o Mateus, nós temos sido direcionados por Deus, junto com a nossa equipe direta, os discipuladores e os líderes do GAP. Nós temos feito algumas reuniões para decidir algumas coisas do Chama Ardente. E Deus tem falado muito conosco a respeito daquilo que nós somos, daquilo que nós devemos fazer e para onde nós estamos indo. Então nós temos falado constantemente aqui durante semanas sobre o que é ser um chama ardente, quem é um jovem chama ardente. E hoje eu quero dar continuidade naquilo que nós falamos. Na primeira mensagem que eu ministrei, eu estava falando que ser um jovem chama ardente é ter um encontro com Deus. Todo jovem chama ardente teve um encontro com Deus. Viu Deus face a face. E isso é importante. Oi, meu amor. Oi. Cadê a mamãe? Vai lá com a mamãe. E todo jovem, presta atenção aqui, meus irmãos, presta atenção. Todo jovem chama ardente, ele teve um encontro com Deus, ele teve uma experiência profunda com Deus. Lembra da mensagem? Convertidos ou convencidos? Quem é convertido, diga amém. O convertido é aquele que anda na contramão do mundo. O convertido é aquele que deixou as coisas para o passado, as coisas velhas para o passado e agora segue numa nova vida com Cristo, amém? E o Mateus veio aqui semana passada, quebrou tudo e Deus falou conosco que o jovem chama ardente é aquele que é incendiado. É aquele que se coloca em chamas para incendiar o outro. É aquele que se coloca em chamas para atrair libertadores. O Mateus trouxe uma revelação semana passada aqui, de que quando nós nos colocamos em chama, quando nós queimamos por Jesus, nós atraímos libertadores dessa nação. Amém? Esse é o nosso propósito. Nós temos um sonho, nós temos um projeto, nós somos jovens destinados a conquistar a cidade de Itatiba para Cristo, através de jovens incendiados que incendeiam outros jovens. Fala para o seu irmão aí, fala, eu sou um jovem que fui incendiado para incendiar outros jovens. Falei, eu estou fazendo isso. E você? Nós temos esse propósito, sermos incendiados para incendiar. E o nosso sonho é ver até o final desse ano aqui, 200 jovens aqui no Upgrade, envolvidos, engajados, compromissados com esse propósito. Num ambiente de liberdade, de honra, onde cada um pode se expressar da forma que achar melhor, da forma que Deus direcionar, que pode gritar, chorar, pular, rolar, fazer o que você quiser, sendo movido pelo Espírito Santo. Um ambiente onde você é totalmente livre, até para errar. É isso que nós sonhamos. E daqui a alguns anos ser uma referência de liderança para essa cidade, amém? Então nós temos falado sobre isso e essa geração que Deus vai usar, a primeira, ele é convertido, ele teve uma experiência com Deus. O segundo, ele é incendiado. E o terceiro, hoje eu quero contar alguns testemunhos pessoais, eu quero falar de alguns homens de Deus, desse terceiro aspecto dessa geração que Deus está levantando. E esse terceiro aspecto é um jovem ousado e corajoso. Fala para o seu irmão, você é ousado, mano? E corajoso. Porque isso é um aspecto de todo jovem chama ardente. Ele tem que ser ousado e tem que ser corajoso. Nós lemos um texto na semana retrasada, onde Deus chama Gideão, lembra? E Deus chama Gideão estava malhando trigo lá. E aí ele estava lá malhando trigo. Na verdade ele estava num tanque de uva malhando trigo. Porque ele estava fugindo. Ele estava se escondendo. E Deus chama ele. Um anjo aparece para ele, o próprio Deus aparece para ele e fala assim, ó homem valoroso. Em algumas traduções está varão valoroso. Em outras traduções está homem corajoso. Em outras traduções está homem valente. Deus chama um homem que estava fugindo e chama ele de homem valente, corajoso, ousado. Porque o que Deus está levantando na nossa geração, Ele está pegando jovens destinados a ficarem trancados dentro do quarto em depressão, com medo, ansiedade. Jovens que não vão se posicionar e Ele está formando esses jovens, forjando esse exército e fazendo homens e mulheres corajosos. É isso que Deus está fazendo no nosso meio.
E o terceiro aspecto é isso. Se nós queremos cumprir o nosso propósito aqui na terra, que é ser incendiado para incendiar outros, que é conquistar a cidade de Itatiba para Cristo, nós precisamos ser corajosos e ousados. Nós precisamos nos colocar constantemente em risco. Nós precisamos constantemente nos colocar numa posição arriscada, numa posição onde vai exigir fé. Porque todo homem de Deus que foi marcado, todo homem de Deus que deixou um legado, tanto nas Escrituras quanto fora das Escrituras, eles foram ousados em algum aspecto da vida deles. Se nós pegarmos Paulo diante de todas as autoridades, ele está pregando o Evangelho, diante de um decreto, que se ele continuasse pregando o Evangelho, ele ia morrer. Nós pegamos Pedro, um homem que negou Jesus, mas que depois que teve o encontro com o Senhor, ressurreto, prega o Evangelho diante de todas as autoridades também, falando só existe um Deus. Nós pegamos Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, do Novo Testamento, um homem que aos olhos humanos não era ninguém tão importante, não era um apóstolo, mas pregou o Evangelho ao ponto de ser apedrejado e ser morto, ao ponto de se reunir todos os religiosos e matarem ele a pedrada, porque ele estava falando, só existe um Deus. E na sua morte, diante de tanta pedrada que ele tomou, ele olhou para aquele povo e falou assim: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Por que esses homens tomaram essa decisão de ser corajosos e ousados nesse nível? Nós pegamos Daniel, seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, se colocando numa posição contra Nabucodonosor, ao ponto de ser jogado numa fornalha, mas não desonrar o nosso Deus, mas não desonrar o nosso Senhor. Você pega Daniel, o decreto era: não vai orar. Daniel falou: eu vou orar. Se orar, vai para a cova, então eu vou para a cova. Você pega José diante da mulher de Potifar, a mulher nua, quer se prostituir com ele, e ele fala: não, eu sou diferente. E ele vai para a prisão por causa disso, por ser correto. O que esses homens viram? O que esses homens tinham para ser corajosos e ousados dessa forma? A palavra de Deus diz, e vários exemplos nos confirmam, que esses homens foram cheios de algo. Isso se chama Espírito Santo de Deus. Porque só você sendo cheio do Espírito Santo de Deus, você vai poder causar um impacto nessa geração. Nada natural que nós possamos fazer. Nós estamos aqui pensando, eu estou dando algumas sugestões, né? Acho que a gente devia doar sangue em massa, né? Fazer aquele mutirão legal, né? Para fazer um negócio top. Mas nada humano vai causar um impacto verdadeiro e um legado verdadeiro se não for movido pelo Espírito. Se não for movido pelo sobrenatural. E aí, em casa, pensando nessa palavra, olha que Timóteo, capítulo 1, verso 6. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, diz: eu estava em casa pensando nessa palavra, e aí eu lembrei de alguns testemunhos. Não tem problema, se não abrir não tem problema, eu leio aqui, vamos lá. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Passa. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Fala assim: Deus não me deu um espírito de temor, de medo, de covardia. Amém. Mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não nos deu um espírito covarde. Deus não nos deu um espírito de medo. Ele nos deu um espírito de ousadia, de poder. Essa palavra fortaleza, em outras traduções, é poder. Porque foi isso que o Espírito Santo nos concedeu, poder, para viver o sobrenatural. Juízes. Eu não vou ler esse texto não, que eu já citei. Juízes capítulo 6, verso 12, diz quando Deus chama Gideão e fala para ele: você é um homem corajoso.
Sabe, Deus está falando para você hoje, seja corajoso, seja ousado. Sabe, eu lembrei de alguns testemunhos. Mateus contou o testemunho de um sonho que ele teve semana passada, né? E muito legal, muito bênção ouvir essas coisas, porque isso incendeia o nosso coração. E eu estava lembrando de quando Deus exigiu fé e exigiu ousadia da minha parte ou da parte das pessoas que estavam ao meu redor. Estava vindo com a minha esposa para cá e eu estava perguntando para ela, falei, amor, você lembra o dia que Deus exigiu fé nossa, a nossa fé, nós dois juntos? E ela estava compartilhando, ela falou várias vezes, em relação à questão financeira, de entregar tudo para o Senhor, de tirar tudo do banco, do bolso e dar tudo para o Senhor e falar, vamos começar do zero, vamos ofertar, vamos ser corajoso e ousado, mesmo sabendo que não ia ter depois. E ela estava compartilhando, e eu lembrei, eu tenho vários aqui testemunhos, e eu quero compartilhar com vocês para incendiar teu coração. O que é ser um jovem ousado? Eu tenho testemunho do casal, quem lembra? Eu já contei várias vezes esse testemunho do casal da calçada. Quem lembra? Alguém lembra? Casalzinho? Eu estava uma vez, eu estava lá em casa, lá, assisti um filme de Deus lá, chama o Dedo de Deus, inclusive. E aí eu fui tão cheio de Deus, chamei 2 camaradas para estar comigo. Falei, mano, vamos evangelizar na rua, vamos sair. E a gente precisa falar desse amor de Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente saiu, tal, oramos, fomos lá no PJ, lá, oramos lá no fundo, lá, escutamos um louvor. E aí Deus falou algumas direções, vai assim, vai X, vai assado. E aí a gente saiu no pinote de carro, ia acelerando. E aí eu vi um casalzinho parado na calçada, no escuro assim, aqui do lado. Aqui. E aí eu vi o casalzinho parado, sentado na calçada. E aí o Espírito Santo gritou no meu ouvido, foi um grito, não foi nem um sopro, foi um grito, para. Eu taquei o pé no freio, dei quase um cavalinho de pau com o carro, parei, o casal já começou a chorar porque achou que era assalto. Eu falei, não, fique em paz, eu não estou assaltando não. Aí a gente desceu do carro, a gente falou, eu parei aqui só para falar algo de Deus para você, e Deus está falando que Ele não quer que vocês terminem esse relacionamento, porque Ele preparou isso para vocês estão nessa situação, nessa. Daqui a pouco aquele homem começa a chorar que nem uma criança. Eu falei, meu Deus, o que eu falei? E aí aquele homem começa a chorar, aquela mulher começa a ficar assustada, arregalou o olho desse tamanho, parecia um morcego. E aí, daqui a pouco eles se recuperaram, né? Os 2 caras que estavam comigo começaram a profetizar, orar por eles. Daqui a pouco eles recuperaram o fôlego. E o cara falou pra gente, cara, a gente estava terminando o relacionamento agora. E eu falei pra Deus, eu não falei nem pra ela, eu falei só pra Deus. Senhor, se não é da tua vontade que nós terminamos, manda alguém aqui e fala que não é. Ah, meu irmão, eu saí de lá, falei, mano, vamos achar os aleijados, vamos achar... A gente saiu, foi pra praça, mano. E aí foi muito louco, porque a gente... E tipo, o cara era crente, mano. O cara era crente, a mulher era desviada, mas o cara era crente. E aí, por causa de uma palavra, de uma oração, de um clamor interno dele... Deus tira 3 caras doidos da casa para falar um negócio para ele. A gente saiu, foi orar pelos aleijados na praça. A gente queria orar pelos mendigos, saiu orar por todo mundo. Porque a gente estava tão cheio de fé. Mas isso foi um dos testemunhos. Deixa eu lembrar outro aqui. É que tem tanto, irmãos. Expulsar demônio na célula. Nossa, irmãos, cada testemunho louco de expulsar demônio na célula. Sabe, você tem que ter essa experiência. Uma vez a gente estava lá, né? E aí, miséria, caiu endemoniado na minha célula, toda vez a mesma pessoa. Eu já estava lá de saco cheio. Eu falei, não, rapaz, mas esse demônio vai e volta, e eu não sei mais o que fazer. E aí eu lembro que a pessoa endemoniou lá, eu grudei ela pelo pescoço, ergui ela na parede. Foi um momento de fraqueza meu. Ergui ela na parede e falei, agora você vai sair por bem ou por mal. Depois eu fiquei pensando, falei, nossa, que carnal que eu fui, meu Deus do céu. Mas eu estava tão de saco cheio, porque todo sábado eu tinha que expulsar demônio, todo sábado era demônio. Tinha mais demônio que Espírito Santo na célula, um negócio de doido, velho. Era um negócio louco. Mas era besta demais, porque assim, eu saía de casa, eu saía com fogo no olho. Eu saía de lá e falava, hoje ele vai ver. E era muito doido, porque eu tinha os líderes de treinamento, falava, mano, jejua aí, velho, jejua a hora, porque hoje a gente vai pra cima. E várias experiências de ver gente levitando na célula, de ver gente levantando assim, ó.
endemoniada. Uma coisa de louco, mas sempre o poder de Deus prevalecia. Sempre. Não tinha ninguém que chegava lá e falava assim, eu vim endemoniado, voltei endemoniado. Não, o poder de Deus sempre estava lá. No prostíbulo, uma vez a gente foi no prostíbulo, a gente foi fazer um seminário, eu e o Matheus, e a gente foi no prostíbulo lá em Campinas, o maior prostíbulo do país, e a gente pregando o evangelho, e eu lembro que tinha lá uma moça, né? E a gente falando do amor de Deus para ela, e aí veio uma compaixão no meu coração, sabe? Um negócio doeu o coração, que torce o coração assim. E eu falei, mas por que você está aqui? Qual que é o motivo? Na verdade era uma moça não, era um traveco. Era um homem travesti. E eu falei, por que você está aqui? E ela abriu o coração ali, e eu lembro que ali até eu chorei com a história dela, ela falando que não teve pai, não teve mãe, e foi jogada, e agora ela não tinha sustento, então ela precisava ganhar dinheiro, e ela foi levada, foi apresentado para ela aquele trabalho, ela viu que dava dinheiro, e está lá. E ela falou, hoje eu não consigo mais sair daqui. Eu lembro que nós oramos por ela, nós profetizamos sobre a vida dela, você vai sair daqui, você vai ter uma vida digna. E isso foi muito impactante, mais para mim do que eu acho que para ela. Mas a ousadia de pregar o evangelho, até para os cafetão que estavam lá. É isso que nós precisamos como jovem chama ardente, ter essa ousadia de pregar o evangelho aonde quer que nós formos. Quem está entendendo, diga amém. De fazer consolidação. Nossa, irmãos, cada consolidação louca. Uma vez eu fui fazer consolidação, o cara estava armado na casa dele. A outra vez fui separar a briga do miserável, o cara me liga. Estão quebrando o pau lá, só panela voando. A outra vez a pessoa me liga, fala, cara, não vou dar muito detalhe, senão vocês vão adivinhar quem é. O cara me ligou, falou, olha, a pessoa tá armada, tá vindo atrás de outra pessoa, tal. Eu louco de pedra. Falei, mano, não, eu vou atrás dele, saí atrás do cara, mano. Mas assim, eu não saí para brigar com o cara, eu não saí para defender, não saí para fazer nada. Eu saí só para falar do amor de Deus pro cara. E eu encontrei lá no São Francisco ainda. Cheguei lá, ele tava lá realmente do jeito que a pessoa tinha falado. Falei, cara, o que você tá fazendo da sua vida, rapaz? E falei, mano, Deus te ama, sai dessa vida, tal. Mas cada loucura, irmãos. Hoje eu não sei se eu faria, mas assim, é uma coisa que Deus precisa encher teu coração de uma tal forma que você não vai ter medo de mais nada. Que você não vai medir esforços para pregar o evangelho. E é isso que eu estou querendo passar para vocês hoje. Sabe, de pregar o evangelho para quem está morrendo. Sabe, várias pessoas. Uma vez eu tive a experiência de pregar o evangelho para um cara que estava com câncer terminal, estava morrendo, era o último suspiro do cara. E o cara aceitou Jesus no último suspiro dele. Eu praticamente vi o cara morrer na minha frente. Mas eu saí da minha casa, aquela foi a cena mais horrível que eu já vi na minha vida. De um cara totalmente deformado pelo câncer. Mas o cara aceitando Jesus antes de morrer. É isso que nós precisamos, de orar para morto ressuscitar. Ligou um irmão, tinha um irmão aqui e falou, Carlão, meu pai faleceu, tal. Falei, beleza, né, mano? E como que você tá, tal. Falamos. Aí ele falou, horário do velório, cheguei lá. Aí tava com um camarada meu, com a minha esposa, com mais uma pessoa. E aí todo mundo tava lá, fez o velório, né? E eu indignado com aquela situação, porque o cara morreu assim de repente, né? E dentro de mim tava, não pode isso, não é possível. Aí eu olhei para esse camarada meu, o camarada olhou e falou, vamos? Aí eu olhei para ele e falei, vamos aonde? Aí ele falou, vamos orar? Eu falei, se for primeiro eu vou. E, mano, não é que ele foi mesmo? E ele falou, não, vamos lá, Carlão. E eu fui, aí foi eu e ele. Aí eu falei para minha esposa, ajuda a gente aqui, intercede aí, eu finge que tá orando pelo menos, vai falar alguma coisa. E a gente lá com a mão no defunto, orando, Deus ressuscita em nome de Jesus, e ora, não ressuscitou, enfim. Mas, irmãos, a gente teve a ousadia de, no meio da família, no meio daquele povo, demonstrar nossa fé, porque nós cremos que morto pode ressuscitar. Nós cremos no poder de Deus. Talvez não era para aquela hora, mas nós cremos. Você nunca vai ver um morto ressuscitar se você não orar.
E nós fomos lá, passamos vergonha? Talvez, mas eu não estava nem aí com a vergonha. É isso que nós precisamos perder. Adolescente, perde a vergonha. Você é sem vergonha para um monte de coisa, seja sem vergonha para pregar o evangelho. Use essa ousadia, essa criatividade que você tem para pregar o evangelho, para fazer coisas loucas. Uma vez eu lembro, no começo do ministério, quando eu entrei, o pastor Edmar fez um desafio para a gente, pregar o evangelho em lugares inusitados. Eu lembro que acho que foi a Adri que ganhou esse desafio ainda, se eu não me engano. Vocês lembram? Que ela pregou o evangelho dentro de um ônibus e ela filmou? Vocês não lembram, né? Mas eu lembro. E ela pregou o evangelho dentro de um ônibus. Pregou pro povo lá. Meu, seja ousado. Entra no ônibus aí, entra em algum lugar, vai pregar o evangelho, vai falar do amor de Deus para alguém. Quem está entendendo, diga amém. Orar para os membros do corpo crescer. Quantas vezes a gente ora, não cresce, mas assim, às vezes cresce. Já tive a experiência de ir na célula, ver o braço crescer. O Mateus teve também, né, Mateus? De ver o joelho, a perna, né? De ver a perna crescer, membro deformado. Meu, essas experiências nós precisamos viver. De profetizar para o casal. Agora os casais segura aí. Profetizar para o casal, falar assim, ó, Deus está te falando, eu vou te dar um filho, mas faz isso, isso, isso. Na outra semana o casal estava grávido. De ser direcionado por Deus nesse nível, de falar, você vai ter um filho e Deus quer isso, isso e isso, mas não faz isso, isso e isso. Na outra semana a pessoa estava grávida. Aconteceu isso comigo. O miserável chegou para o profeta. O profeta de Deus, o homem de Deus chegou e falou, ó, vocês estão com medo, porque eu tinha muito medo, irmãos, porque eu tinha medo de ser estéril. Eu tinha muito medo, eu só que era interno, nunca tinha falado isso para ninguém. E ele chegou para mim, para minha esposa, ele falou, vocês têm medo de não ter filho, assim, assado, e isso tá impedindo que vocês recebam a bênção de Deus, mas Deus está tirando. Eu lembro que aquele dia eu chorei, minha esposa chorou, e um mês depois a minha esposa estava grávida. Eu falei, miserável, mas não era tão rápido assim. Podia esperar um pouquinho. Mas irmãos, o cara foi movido pelo Espírito para falar algo sobrenatural. Nós precisamos andar nesse sobrenatural que está disponível para mim e para você. Basta nós nos colocarmos em risco. Basta nós ouvirmos a voz do Espírito e falar, eu vou. Mateus falou, a quem enviarei? Semana passada. A maioria fez aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está te enviando para pregar o evangelho no sobrenatural. Seja ousado, seja corajoso. Esses tempos atrás o irmão me ligou, Carlão, vem correndo aqui expulsar um demônio, que meu vizinho demoniou. E aí eu fui correndo lá, o cara virando no giraia, quebrando tudo lá. Mas é experiências assim que nós devemos ter. Quem está entendendo? Aleluia. São homens que foram corajosos, ousados, mas que estão registrados e vão ser lembrados até a consumação dos séculos. Deus está te chamando para receber esse poder, amém? Deus está te chamando para receber ousadia. Talvez você está numa inércia, você está num momento da sua vida onde você está mais equilibrado, está mais tranquilo, e você não quer se colocar tanto em risco, mas Deus quer nos tirar da zona de conforto, irmãos. Nesses dias, Deus está nos empurrando para exercitar nossa fé, para forjar nossa fé. E eu quero orar com vocês, para que eu e você nós possamos experimentar isso todos os dias da nossa vida. De pregar o evangelho e pessoas aceitarem Jesus. De orar pelos mortos e eles ressuscitarem. De orar pelos aleijados e eles levantarem. De orar com as pessoas que estão com Covid e elas serão curadas. De orar por qualquer tipo de enfermidade e elas serão curadas. De orar para as pessoas serem libertas e elas serão libertas. Deus quer derramar graça e poder sobre a tua vida, amém? Fique de pé onde você está.